Olá, estamos no ar aqui pela JPTV e RPM Rádio com o programa Estúdio Aberto desta sexta-feira, ou melhor, quinta-feira, feriado, Dia do Trabalhador. Aqui em todo o Brasil está sendo comemorado essa data do Dia do Trabalhador. Estamos aqui para trazer informações para você que está na companhia da RPM Rádio ao vivo, às 11 horas e 30 minutos, e também na gravação pela JPTV e portal JP News. Ao meu lado, João Batista Teixeira. Bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Num dia maravilhoso para trabalhar, né, Adriano? Aliás, esse é uma coisa infame, mas o dia do trabalho é o dia que o pessoal não trabalha. É um contrassenso nominal, digamos assim, né? Bem que poderiam colocar, olha, o dia do trabalhador, então, né? Mas o dia do trabalho o pessoal não trabalha. Excelente, e num dia de luto, né, Adriano? Para a torcida do Grêmio, dentro da qual me incluo, nação tricolor aí, caiu na real. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Muito bem, Teixeira, olha só, segurança pública é tema do novo programa da JPTV. Justamente essa questão que envolve a segurança pública. Nós montamos uma equipe aí, formada por especialistas na área de segurança pública, que estão apresentando agora o programa Segurança Pública aqui na JPTV. Pedro Piqueires, Henrique Nogueira, doutor Marcelo Oliveira, delegado de polícia, Major Dutra, e também o Edar Borges, diretor de trânsito do município de Montenegro. É uma inovação que a gente está lançando, essa nova temática aí no ar, né? Adriano, eu mudaria até a palavra time por seleção, né? Uma equipe que conta com da esquerda para a direita para não ser seletivo ou prejudicar alguém. O delegado, o doutor Marcelo. O Henrique Nogueira, que é uma figura bastante conhecida e que fala bastante de segurança. O Pedro Piqueires, um apresentador notável. O Major Dutra e o Coronel Edar. Puxa vida, eu acho que não, se fosse o Felipão, Adriano, convocando, eu acho que não convocava melhor, né? Parabéns aí à equipe, a ti, a eles, e o agradecimento desde já a todos eles, que darão uma contribuição enorme à comunidade falando sobre segurança, né? Segurança é porque Montenegro não é das piores cidades, né, Adriano? É uma cidade tida até como segura, mas é preciso que ela zele por isto, para que se preserve dessa forma. E, ao mesmo tempo, o tema envolve a todos nós, porque a segurança, quando não há segurança no nosso entorno, Adriano, e não temos muralhas, essa falta de segurança também nos preocupa. Nós já temos hoje crimes que acontecem aqui no Pareci Novo, por exemplo, dos quais não se ouvia falar antigamente, né? Ou mesmo pessoas sendo mantidas prisioneiras dentro de casa em São Sebastião do Caí, ou no Bananal, aqui no Pareci. É preciso zelar e mudar esse país para que a gente possa um dia mudar a pauta, né? E não dar mais destaque a isso. Infelizmente, hoje é a realidade. Muito bem, Teixeira, continua aqui com as informações do portal JP News. Embaixatrizes aprendem procedimentos que podem salvar vidas. Elas estão aprendendo primeiros socorros, já que as embaixatrizes fazem um trabalho também quando temos enchentes aqui na região de Montenegro, Teixeira. Olha, esse pessoal, essas moças são notáveis, né, Adriano? Elas que contribuíram de forma tão bela com o Hospital Montenegro, criaram essa instituição embaixatriz, que era um meio, digamos assim, de evitar complicações jurídicas, né, Adriano? Para que elas pudessem carregar determinados recursos, então criaram isso. Foi um artifício notável, bonito, e acabaram, digamos assim, cumprindo um papel histórico. E agora estão aí, continuam ativas, né? Agora que o Hospital Montenegro vai bem, obrigado, elas encontraram uma nova ocupação, ou estão se aprimorando nessa ocupação. Parabéns a elas e obrigado em nome da comunidade. Muito obrigado a todas elas. Muito bem. Teixeira, mais informações aqui do portal JP News. Comunidade Evangélica de Montenegro comemora 150 anos com programação festiva nesse final de semana. Inclusive o portal JP News informa aqui, né, todos os detalhes da programação, que inicia no sábado às 19 horas, com uma caminhada luminosa. Os deslocamentos será do Porto das Laranjeiras, local da chegada dos primeiros evangélicos ao município, logicamente de barco, né, partindo até a casa da família Schling, residência onde foram realizados os primeiros cultos na igreja. E essa casa, ela fica justamente ali nas proximidades, quase atrás do hoje prédio da Câmara Municipal de Vereadores, né? A sessão da Câmara ontem, Adriano, ela iniciou exatamente com
com essa celebração, digamos assim, não da Caminhada Luminosa, mas uma fala alusiva aos 150 anos. Extraordinário fato. Em primeiro lugar, porque é uma comunidade ativa, belíssima da cidade de Montenegro, já prestou grandes serviços à nossa comunidade, a começar pelo hospital. Talvez uma das coisas mais importantes feitas pela comunidade evangélica foi o próprio hospital. Em segundo lugar, Adriano, 150 anos significa mais do que a própria vida do município, Adriano, né? Nós temos Montenegro de Emancipação Política, que está celebrando, na segunda-feira, 141 anos. E a comunidade evangélica celebra 150 anos. Maravilhoso. E que tenhamos, como veículo de comunicação, tenhamos acompanhado durante 113 anos quase, nós temos acompanhado tanto a vida do município quanto a vida da comunidade evangélica. Parabéns a todos eles que compõem essa comunidade, gente de primeira de escola, né? E, como disse, já prestaram tanto serviço. E um detalhe importante, nessa caminhada participarão, evidentemente, todos os fiéis, e também o pastor Dreyer, que estará aqui, e virá com eu não diria um missal, mas é um livro de cantos, né, em alemão, e isso fará parte da comemoração. Eles vão cantar alguns ou pelo menos um dos cantos desse livro, que lhe foi passado, é da bisavó dele, se não me falha a memória, da avó ou bisavó, que fez uma dedicatória nas primeiras páginas do livro, e ele tenta ver como é bonito isso, né? Aliás, o pastor Dreyer ele é pastor de 3 gerações já, de pastores, né? A vocação e o aprendizado. Aliás, é sempre bonito falar sobre isso, Adriano. Os nossos filhos aprendem normalmente aquilo que vem, né? Não é à toa que em casa de músicos, né, a fruta não cai muito longe do pé. Então essa questão de pregação de valores, esse pessoal mostra que é na família que se dá a grande eficiência da pregação. Não é na escola. A gente, quando terceiriza a transmissão de valores, a gente acaba não logrando resultado. É dentro de casa que se passa isso. Então, o pastor Dreyer, para mencionar uma pessoa ilustre da comunidade, ele dizia dias atrás que ele cresceu com essas coisas, com essas pregações. E teremos também o pastor Kleber, que é quem é o pastor aqui da igreja, e o pastor Klaus Mayrose também, né? Figura, grande amigo aqui do Jornal Progresso, amigo do meu pai, e temos a maior satisfação de mantermos com a comunidade evangélica uma relação de muita fraternidade. Muito bem, agora 11h38, para quem ouve a gente ao vivo, chegou a hora de falarmos de esporte aqui no Estúdio Aberto. Ontem tivemos aí o jogo, né, das oitavas de final, aqui no estádio da Arena, em Porto Alegre. O Grêmio acabou perdendo nos pênaltis, né, Teixeira? Olha, Dani, eu vou retomar aqui uma imagem da Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos, né? O Brasil enfrentou na final a Itália. E os jogadores estavam exaustos. Aquela Copa foi extremamente inadequada em termos de horário de jogos, né? O pessoal quase desabava, quase desmaiava. Tal o calor, tal a intensidade do calor. E eu me recordo muito bem, foi uma vitória sofrida do Brasil, nos tornamos campeões nos pênaltis, né? Tínhamos um grande goleiro, o Taffarel, e o pessoal da Itália, gente que teve cãibra durante o jogo, foi bater. E eu me lembro de uma coisa, eu me lembro quando o Dunga bate o pênalti, ele certamente tinha sobre os ombros toneladas. Não é fácil, verdade, né? E era o capitão, né? Era o capitão. Então eu começo exatamente mencionando isso. Um capitão, eu me lembro até quando ele comemora, todos eles que faziam o gol em geral, comemoravam de um jeito, isso é muito comum, né? O sujeito bate o pênalti e comemora, não é o pênalti final, não é o decisivo, mas quando comemora, tu nota que o sujeito se aliviou. Aquilo é horrível, né? Eu não queria ter essa responsabilidade, tanto que não sou jogador profissional. Tenho outros encargos, sei reagir de maneira fria em outras situações, mas como jogador de futebol, não era minha. Eu, inclusive, errei pênalti em campeonato. E pênalti praticamente decisivo, né? Era uma sequência de pênaltis, o cara que bateu depois de mim errou também. Então eu acabei não comprometendo, mas esteve nos meus pés a vitória, num joguinho lá de campeonato em Caxias do Sul. Não sei se tu já erraste pênalti na tua vida amadorística. Já bateste pênaltis? Vários. Vários. E não errou? Não. Pois é, tu és um bom batedor, né? Depois... É que o segredo do pênalti é nunca mudar o de lado, né? Sim. E eu ouvi uma entrevista do Dunga, ele dizendo que aquele pênalti final na Copa de 94, o Taffarel conseguiu antever aonde
o Baggio ia colocar, e ele se colocou naquela posição, e o Baggio tentou mudar de canto e acabou perdendo o gol. Tá certo. Mas ele foi tentar fazer a leitura do Exatamente, goleiro. exatamente. Né? Se o sujeito batesse olhando para o arquibancada, talvez fosse melhor. É verdade, é verdade. Agora, o Barcos, então, eu fiz todo esse comentário para dizer o seguinte: o Barcos não é para crucificar o jogador. Ontem, inclusive, ele fez um bom jogo. Ele jogou bem, né? Jogou muito, eu diria muito bem. Né? Jogou bem, foi participante, buscava a bola, não perdia a bola com facilidade. Exatamente. Foi infeliz em 2 lances, porque ele poderia ter começado a decidir a partida para o Grêmio. Aquela bola que ele jogou por cima do goleiro que o argentino tirou em cima da risca, sensacional, foi bem. Depois ele corta 2 caras dentro da pequena área e bate o goleiro, faz uma defesa no susto. Né? Não dá para crucificar o Barcos, porém, não pode ser capitão do Grêmio. Primeiro, não pode ser capitão. Dá para continuar no elenco? Sim. Mas não jogando no pé dele a responsabilidade de ser aquele matador que ele já mostrou que não é. Eu tenho brincado aqui, ele é meio pé de pano. Né? Ele não sabe dar uma paulada e tem que saber. Centroavante tem que fazer gol até de canela. Tem que fazer só o gol bonito? De jeito nenhum. Agora, ficou nítido o seguinte, Adriano. O Grêmio tem algumas figuras que tem que dar adeus. O Pará, realmente o maior crucificado aí nessa história é o Pará. Não dá, bonzinho, esforçado, mas não é um jogador capaz de envergar uma camiseta como a do Grêmio, se o Grêmio tem pretensões maiores. O outro detalhe importante é o seguinte: tem um livro do Gabriel Garcia Marques, recentemente falecido, chama-se Crônica da Morte Anunciada. Né? É um livrinho que eu li numa sentada, comecei a ler à noite, varei a madrugada e li o livro. A morte do Grêmio era anunciada. O Grêmio não vinha fazendo grandes exibições. Não dá para se iludir, também não dá para jogar todo mundo fora, dizer que o Grêmio tem... Não pode ir do céu ao inferno. Dizer que tem péssimos jogadores, não é verdade. Não tem um time, uma equipe muito qualificada, não tem banco suficiente. Para ganhar a Libertadores, eu acho que não dava. Então, digo Crônica da Morte Anunciada, porque se o Grêmio passasse ontem pelo São Lourenço, e poderia ter passado. O jogo foi muito igual. Eu assisti o primeiro tempo, o segundo eu fui trabalhar. No primeiro tempo, o que eu via? Número de finalizações num determinado momento eram idênticas, era idêntico o número, os escanteios, me parece que até aquele momento eram idênticos, e o controle de jogo estava dividido, Adriano, né? Sem cronometrar, estava meio a meio, estava pau a pau. Então, ninguém mereceu ganhar no primeiro tempo, de fato. No segundo tempo, o Grêmio, no abafa, no entusiasmo, vai e faz um belo gol, o Dudu, matador, esse sim é um jogador que deve ficar no elenco, tem que ser prestigiado, né? Não dá para ser queimando todo mundo, isso é uma injustiça. E ele vai e coloca o Grêmio de novo na condição. Vai aos pênaltis. Não pode errar o primeiro. O camarada e capitão não pode errar. Ah, mas isso é humano. É humano, mas não é papel de capitão. O capitão é aquele cara que diz assim, é comigo, deixa comigo. Como o Romário sempre foi, como o Jardel foi, como o Paulo Nunes foi, como o próprio D'Alessandro em Grenal né? Tu mesmo dizia aqui fora do ar. Quer dizer, eu gosto de jogar Grenal, gosto de ganhar Grenal. Claro, o sujeito tem que ter esse sangue nas veias. E o Barcos pisou na bola 2 vezes. Aquele final de jogo do Grêmio lá no estádio do São Lourenço, que ele meteu para fora do estádio um chute, mas não podia ter feito aquilo. Poderia não ter feito o gol, mas não fazer aquela coisa ridícula que ele fez. Bate em alguém, pelo menos bota dentro daquela moldura, que é enorme, né? O sujeito consegue jogar fora da moldura na cara dele. Ficava 5 passos, né? Ou seja, mostra o seguinte: ele não tem sangue de barata. E nesse caso tem que ter sangue de barata. Eu me lembro do Evair batendo pênalti pelo Palmeiras na Libertadores. O Evair, eu acho que o Evair nunca perdeu um pênalti. É um dos poucos jogadores, e ele bateu muitos, né? Ele tinha uma categoria, ele dava uma andadinha assim antes e batia, era inapelável. Olha, não tem desculpa. Bater pênalti dentro de casa, o primeiro pênalti, e errar é demais. Agora aí eu acho só o seguinte, Adriano, as próprias substituições que o Anderson Moreira fez, de um lado boas, de outro lado mostram que ele não tem ainda aquele talhe do vencedor. Por quê? 2 dos batedores de pênalti ele tirou. Mas ele tirou o Luan e tirou o Zé Roberto. Eram 2 dos batedores, aí o Grêmio vai desfalcado. E, para piorar, errou o primeiro. Agora, será que o Barcos estava escalado para bater o primeiro? Pode ser que não. Pode ser que o primeiro pênalti, na programação, fosse o Zé Roberto. O cara mais frio. É verdade. Aí ele bota o Barcos, de repente o Barcos, normalmente tu bota o matador para bater o último. Como o São Lourenço fez, né? Claro, bota no último, cara. Aí botou o Barcos em primeiro, de repente aquele peso. Uma coisa é tu bater o pênalti que vai classificar, a outra é bater o primeiro.
Seria melhor na base. Agora, um treinador, Adriano, sabe que uma das qualidades de quem comanda, para fechar o comentário, é saber extrair o melhor de cada um. Claro. Isso vale para um time de futebol, vale para o Grupo Progresso de Comunicação, vale para a Apple, né? Vale para a Microsoft. É tirar o melhor de cada um. O treinador tem que saber, na leitura, e aí me parece que o Anderson está meio verde, ele tem que saber o seguinte: o Barcos não pode ter nos ombros dele essa responsabilidade, porque ele bota para fora. E o cara ontem pisou na bola feio, pena, o Grêmio está fora, mas eu acho que não passaria pelo Cruzeiro. E prova de que o time que tem maiores oportunidades, maiores chances, mais cara de campeão, o Cruzeiro tem. Ontem estavam 0-0, o Cruzeiro precisava reverter um resultado de 1-1 em Belo Horizonte, e tem o gol premiado, né? O Cruzeiro foi a Assunção e com 10 jogadores, um expulso, o Cruzeiro fez o primeiro gol, e aí vai, mata, faz o segundo, tem cara de campeão. Um time, um elenco mais robusto, mais caro também que o do Grêmio. Portanto, o Grêmio caiu fora contra o São Lourenço, num jogo muito igual. Se o Grêmio houvesse vencido, não poderia bater no peito e dizer, não, ganhou com folga. Não, ganhou com a calça na mão, como o São Lourenço também. Não é um grande time, é um bom time. Foi valente ontem, sem dar pontapé. Também a torcida gaúcha não pode se queixar, foi um jogo muito leal. Agora o Cruzeiro, no meu entender, eu tenho mordido a língua aqui, mas não tenho medo de arriscar. Eu acho que o Cruzeiro patrola o São Lourenço. Eu acho que o Cruzeiro certamente vai para a semifinal, porque o São Lourenço não tem estatura para enfrentar o Cruzeiro. Muito bem, Teixeira, uma notícia aqui postada no portal do Grupo Sinos, muito interessante. Fala sobre o álbum da Copa do Mundo, traz de volta a mania de colecionar figurinhas. Crianças, jovens e adultos aderem à febre. Eu me lembro aí, nos meus tempos de adolescente e de criança, né, como era bacana a gente colecionar álbuns de figurinha, agora essa mania está de volta, né? Tu sabes, Adriano, o primeiro álbum que eu fiz, eu não fiz muitos, mas o primeiro que eu fiz não era de jogadores de futebol, se não me falha a memória, era de coisas, de utilidades, né? Eu nasci numa época em que o mundo era mais modesto, né? Então os prêmios, a coleção, Adriano, que tu enchias uma página, tu ganhava um prêmio. Então tinha, por exemplo, agora, quais eram os prêmios? Um deles, eu me lembro que era com aquele lavador de arroz, né? Coisas bem modestas, né? E as pessoas usavam, gostavam, ganhei um lavador. Era um tempo mais inocente, mais modesto. Bem mais inocente, né? Bem mais. E eu tenho saudade. É. Mas e não é porque por ser saudosista, é porque as coisas simples nos traziam alegria. O camarada ganhava uma bala, né? Uma caneta. Eu me lembro que uma caneta. Puxa, uma caneta era uma caneta. Hoje em dia, sobre as mesas, tu tens 10, 15 canetas. Tu vais numa reunião aqui do Comitê Caiu, o pessoal dá a caneta. Tem caneta à disposição, tem papel à disposição, caneta à disposição. É a sociedade do desperdício, né? Vivemos de uma maneira, eu cresci de uma forma diferente. Mas essa questão é interessante, né, Adriano? Como os álbuns de figurinha. Aliás, já dizia o Oscar, o jogador de basquete, que o homem é sempre uma criança, né? Só muda o valor do brinquedo. Ele tem razão. O pessoal, essa coisa de colecionar, tem gente que coleciona, não álbum de figurinha, mas coleciona discos, né? Ou coleciona edições de jornal, chaveiros, adesivos, lata de cerveja, né? Ou alguns, os mais abonados, colecionam carros, né? Enfim, temos direito. Quando isso tudo é conquistado de forma honesta, e o álbum de figurinha é uma coisinha bonita e não causa estranheza, afinal de contas a Copa do Mundo está aí, né? Bom, Teixeira, esse assunto aí que repercute em todo o Brasil, da morte do menino Bernardo aqui no Rio Grande do Sul. Agora a defesa do pai do menino pede revogação da prisão. O pedido está sob análise do Ministério Público e da Justiça e não deve ser decidido durante esse feriado, né? A defesa do médico Leandro Boldrini, preso por suspeita de envolvimento na morte do filho Bernardo Ugnoni Boldrini, de 11 anos, ingressou na Justiça de Três Passos com pedido de revogação de prisão temporária. Boldrini está preso desde o dia 14, quando o corpo do menino foi encontrado. E a mãe do Bernardo, isso está acontecendo porque a mãe do Bernardo disse que a morte foi por acidente e que o Leandro não estava envolvido no caso. Adriano, isso é uma coisa, olha, existia uma expressão que traía um ligeiro pessimismo, quando o pessoal falava de sinal dos tempos, né? Então, essa história toda, cujos meandros a gente de fato não conhece na íntegra, e confesso que nem me interessa muito, mas a repercussão é tal que a gente tem que comentar. Adriano, já houve tempo, e isso é mais comum, em que os filhos matam os pais, né? O parricídio, né?
Aliás, o parricídio é uma expressão que eu li do Dostoiévski, em que o filho, o Smerdyakov, que é um filho bastardo do protagonista da história, né? Ele acaba matando o pai. Ele tem algumas deficiências, como o Dostoiévski tinha. Ele era epiléptico, né? Esse personagem é epilético e o Dostoiévski também o era. Então, parricídio, o filho matar o pai. Isso é uma coisa absurda, mas historicamente mais aceitável. Mas um pai matar o filho, Adriano, eu só posso dizer, sinal dos tempos. Tem algo, não é algo errado, tem algo muito errado. E é inacreditável. Agora, se ele matou ou não, foi a madrasta, não foi, o pai sabia, não sabia. De qualquer maneira, o próprio assunto é de fazer com que o nosso estômago se revire, né? É verdade. Olha só, uma notícia nacional da política: o advogado de José Genuíno, Luiz Fernando Pacheco, disse que o ex-deputado deve se apresentar hoje, dia 1º, né, ao Centro de Internamento de Reeducação, o CIR, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O advogado disse que a defesa ainda não foi notificada da decisão do STF de que o Genuíno deve voltar para a prisão, né? Barbosa determinou que Genuíno deverá retornar ao presídio no prazo de 24 horas para cumprir a pena de 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto no procedimento no processo do mensalão. Pois é, Adriana, e vale a máxima, né? A democracia e a justiça devem valer para todos, né? Aliás, se ele voltar à Papuda, que a cela dele seja igual à dos demais. Porque parece que tem cela FIFA ali, né? Tem cela FIFA. O Zé Dirceu foi flagrado lá assistindo no aparelho de televisão, assistindo o Real Madrid e Bayern de Munique, né? E reza a lenda que com frigobar, né? Com forno de micro-ondas e chuveiro quente, que é uma coisa trivial, mas os demais apenados não têm. Uhum. Então, onde está, né? Onde está a isonomia, né, Adriano? Onde estão os valores da República? Claro que eu não vou defender que corte o chuveiro elétrico dele. Eu defendo que está em chuveiro elétrico para todos. Aliás, essa é uma situação que pode até ser corrigida, melhorada, a partir desse... Não deixa de ser um mau exemplo, né? É um privilégio. Se os demais não têm, não pode ter também. E agora o José Genuíno, aí, aquele que entra erguendo o punho, né? O pessoal devia ter vergonha, né, Adriano? Sabe que houve situações aí naquele naufrágio na Coreia, recentemente, teve gente que se suicidou. Né? Há um sentimento de vergonha que esse pessoal passa longe, né? Sujeito condenado, e aí vem o ex-presidente Lula e presta mais um desserviço ao país, dizendo que o julgamento foi político, né? E registro aqui o seguinte: faltou tirocínio, rapidez, agilidade para o repórter português de dizer para eles: se você acha que foi injusto, 80% do julgamento foi político e, portanto, ele sugere que tenha sido injusto, então me diga quais são os 80% dos condenados que o senhor absolveria. Ou o contrário, quais os 20% que o senhor efetivamente condenaria. Perdeu a chance, né, de colocá-lo numa saia justa. E prestou um enorme desserviço, Adriano, porque a Câmara, a Corte Máxima do país, não pode ser assim desmoralizada por um ex-presidente. Ele deveria ter ficado quieto e aguentar o tranco, porque os parceiros dele, os parceiros até ontem, pisaram na bola. Assim entendeu a justiça. Não é o João que está dizendo, o Adriano. Foi a justiça, a corte maior do país, que, aliás, tem participação enorme de pessoas nomeadas pelo próprio ex-presidente Lula. Então, ele está chorando em cima das nomeações que ele próprio fez. Não podia ser assim. Bem, Teixeira, o Jornal do Brasil tem feito uma campanha em seus editoriais em relação às punições aos crimes de colarinho branco. Ontem nós já debatimos isso com o Ernesto Laura, que era feita uma análise por que os doleiros, os nomes dos doleiros não eram divulgados em detrimento de outros nomes de crimes mais comuns. Agora o Jornal do Brasil trata do assunto seguinte: corrupto é punido, mas corruptores agem há 50 anos impunemente. Portanto, o Jornal do Brasil está lançando uma campanha para que os corruptores também sejam punidos. E os corruptores acabam ficando em segundo plano, né, em todas as ações, né, Teixeira? Adriano, vamos fazer uma brincadeira aqui. Sabe que antigamente, quando havia ainda uma estupidez, né, do jeito que era, obviamente uma idiotice, quando o sujeito lavava a honra, quando encontrava a mulher a traí-lo, né? Normalmente o sujeito matava quem, Adriano?
Matava a mulher. Quer dizer, na verdade, eu sei que metaforicamente não é um exemplo perfeito, e também nós estamos aqui a defender a morte, né? Claro. De quem quer que seja. Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, o sujeito matava a mulher e o espertalhão lá, o outro saía ileso. Né? Que é, no caso é o corruptor, né? Que é o corruptor, louco de medo, né? Evidentemente apavorado, mas não pagava com a própria vida. É mais ou menos isso. Então, no fundo, o que o pessoal está defendendo é o traído, que é a sociedade. Né? Quem é traído nessa história? A sociedade, porque é ela quem foi surrupiada. Né? Deveria matar, estou falando aqui metaforicamente. Então, mata os dois. Né? Então, mata a traidora e o espertalhão. Né? É o corruptor e o corrupto, sem mortes, mas no caso da punição, a morte é a prisão. É uma pena, né, Adriano? Tem que condenar o pessoal, tanto um quanto o outro, para que a gente limpe a sociedade. Dá para limpar, Adriano. Se a gente imaginar que o rio Tâmisa já foi um rio podre, e hoje é um rio praticamente potável, nós podemos fazer a mesma transposição, não de águas, mas de ideia, e imaginar que esse rio Tâmisa de podridão, esse Tietê podre, que é a nossa política, o cair apodrecido, ele pode ser purificado. Basta estancar essa sujeira toda. Nós não podemos abdicar. A sociedade brasileira está pagando um preço altíssimo, porque quem devia gritar não grita. Por exemplo, o pessoal da Petrobras, né? Agora esses escândalos que estão aparecendo aí. Por que o pessoal que sabia, será que ninguém sabia disso? Será que os funcionários de carreira, o pessoal bem qualificado, será que as pessoas não sabiam? Provavelmente uns e outros suspeitavam, sabiam, mas não falam por quê, Adriano? Medo. Nós precisamos vencer o medo. Essa é a questão fundamental. Nós tivemos aqui, atrás das nossas costas, nós temos o painel Jornal Progresso, a Voz das Ruas. Nós implantamos esse programa nas ruas aqui de Montenegro, e o que aconteceu, Adriano? Tu lembras que as pessoas em geral não queriam se manifestar? É verdade. Tinham medo. Muito pouco. Medo. Medo de falar que a sua rua tinha um problema. Medo de falar que... Quando tinha uma grande oportunidade para isso. Né? Mas enorme. Nós havíamos... estava aberto o microfone da nossa rádio e com repercussão na JPTV Indoor e certamente hoje na JPTV, e o pessoal que fazia se encolhia. Eu me lembro, inclusive, de uma senhora, isso ficou marcante, tu lembra que ela não quis falar? Ela ia falar, eu vou falar. Não, ela falou tudo, mas fora do microfone. Fora do microfone. Hora de gravar, não posso. Por que ela não podia? Porque ela pode se comprometer, né? Não, porque ela tinha um parente que precisava de um emprego. Ah, sim. Lembra? Claro, que ela ia pedir para o prefeito, na época era o ex-prefeito, o Percival de Oliveira, ela ia pedir lá, né? Claro que o ex-prefeito nem sabe disso, né? Mas ela ia pedir uma coisinha lá, né? Tinha uma sinecurazinha lá que ela ia buscar, não falou. Esta é a nossa sociedade, do Zé Ninguém ao mais qualificado funcionário dos ministérios, das estatais, das autarquias, e eles não têm coragem. Quando poderiam fazer, são funcionários de carreira, concursados, Adriano. Boa parte deles, por que não fazer? Silenciam, e o país paga um preço enorme. Os veículos de comunicação, amordaçados alguns, seja pela direção, seja pelo status quo do governo, seja pelo medo herdado, sabe Deus de quem. A coragem é uma virtude, Adriano, e normalmente ela é a de vencer o medo. O medo é natural, já dizia um poeta lá atrás. O medo é natural a toda a gente. Dominá-lo é ser valente. Muito bem, Teixeira. Estúdio aberto aqui pela Rádio Progresso de Montenegro. Última notícia que a gente traz aqui é sobre esse evento que acontece nesse final de semana, sábado, um festival de dança folclórica alemã, que inicia neste sábado, promete agitar o município de Brochir, envolvendo crianças e adolescentes, né? Vamos para a pauta bonita, né? Falamos de tanta desgraça, até a desclassificação do Grêmio, e eu falo aqui, eu faço questão de dizer, tenho lá minhas críticas ao Grêmio, mas sou gremista, né? Só procuro não ser, digamos assim, não prejudicar a minha visão de futebol com a visão clubística e de amor clubístico. Então vamos a uma pauta boa, falamos de tanta coisa ruim aqui, maravilhoso, parabéns para a cidade de Brochir, que já pertenceu a Montenegro, esse festival, que coisa bonita, Adriano, né? Movimentando a gurizada, a criançada, com algo efetivamente de valor. A dança, sabe que eu sempre fui duro para dança, né? Dança folclórica, eu nunca participei, mas é bonito demais. Eu acho que essa iniciativa, como coisas boas frutificam, elas prosperam, elas medram, que isso também frutifique,
que isso cresça e faça de Brochir um polo, uma referência na dança aí, porque quando tu desenvolve isso com a criançada, Adriano, bota mais 5, 10 anos, isso está nucleado. Tu já tens, de fato, uma massa crítica até para eventos maiores. Parabéns a eles. Muito bem. Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado mais uma vez pela participação. Imagina, Adriano, é um prazer sempre grande aqui compartilhar um pouquinho desse meio. E desejamos a todos, hoje ninguém trabalha, poucos, né? Mais os serviços essenciais e a imprensa. Mas um abraço a todos e que amanhã, sexta-feira, todo mundo volte com fôlego, né? Porque uma coisa comum é o camarada voltar depois de ficar doente, né? Ou cansado, né? Se a gente se esfalfou, né? Preciso descansar, mas aí entra no feriado e alguns até brincando aqui para tornar a coisa mais suave. Hoje eu testemunhava até uma pessoa que eu conheço, chegou com uma cara não é aqui no grupo, fora daqui, você chegou com uma cara de quem tinha cometido todos os excessos ontem, né? Os feriados, às vezes, são fontes de abuso, né? Mas um abraço a todos e a vida, até por isso, é extremamente divertida. Um abraço. Ok, tenham todos uma boa tarde.